Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que têm nos acompanhado pelas redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. Pela misericórdia de Deus, hoje estamos cadastrados em mais de 10 redes sociais. Glórias a Deus. Estamos no Face, no Instagram, no Quai, no TikTok, no LinkedIn, no COS TV, estou no Spolit, tanta rede social, irmão, like. Então, como é que o irmão faz para controlar todas essas redes sociais? Eu uso o que eu fiquei observando que os globalistas fazem. O que é isso? Eles usam um tipo de administração sistêmica. Glórias a Deus. Eles não precisam saber o que acontece naquele país. O que eles fazem? Eles controlam os presidentes. Por isso que todos os países são alinhados no mesmo pensamento. Já reparou? Já viu isso? Isso aí se chama sistema de administração sistêmica. Glórias a Deus. Mesma coisa, são mais de 10 redes sociais. Glórias a Deus. Não precisa ficar querendo se meter na vida de todo mundo que está aqui na rede social. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Fazer a minha parte, pregar o evangelho e abençoar as vidas que estão aqui, independente de quem quer que seja. Glórias a Deus. Isso aí se chama administração sistêmica. Glórias a Deus. Eu sou muito observador e estudioso, irmão. Muito estudioso, glórias a Deus. E quando Deus chama alguém para o ministério pastoral, é para isso. Se Deus viu graça em mim, Deus viu graça em você, e não permitiu você empacotar agora nessa doença que passou do Covid, é porque Ele viu graça em você. Então, pelo amor de Deus, não vou nem usar o termo aqui que eu vou usar agora. Pelo amor de Deus, desperta e vai fazer a obra. Deus conta com você. Deus conta com você. Por isso que eu faço a minha parte, irmão. Eu faço a minha parte. E não gosto de coisa errada, hein? Eu sou bem claro aqui. Essa semana é o propósito que eu coloquei nas redes sociais. Pastor Anselmo e outros pastores que eu sei que são pastores direito, correto e sincero. Assim como o meu pastor Elcio, é um homem rigoroso. Glórias a Deus. Muita coisa já aprendi com ele, com o pastor Elcio, que hoje estamos na mesma igreja. Glórias a Deus. Jamais imaginei que a gente ia estar no mesmo ministério. Glórias a Deus. E é uma bênção do céu. O pastor no altar, ele é o exemplo, ele é a referência. Glórias a Deus. Pastor no altar não está aí para ficar mostrando peito, não está aí para ficar mostrando os bíceps, com roupinha apertada, entendeu? Com roupinha, como é que é o nome que se fala? Avolumando frente e verso. Você está ali para ganhar alma, você não está ali para ganhar mulher. Você não está ali para atrair as pessoas para si, mas para atrair as pessoas para Cristo. Glórias a Deus. Eu vou tocar muito nessa tecla aqui, irmão. A Bíblia fala que a santidade ao Senhor em toda a vossa maneira de viver. Os cristãos do lado de fora estão olhando para nós. E se nós não formos os exemplos, glórias a Deus. Aí, meu irmão, acabou essa igreja. Glórias a Deus. E não sou fanático e maluco e desequilibrado, não. Eu sirvo a Jesus há mais de 20 anos. Me converti em 1996, me batizei em 1997, em 1998 ele me batizou com o Espírito Santo e estou aí até o dia de hoje. E não me arrependo de estar servindo a Jesus, não. Glórias a Deus. A única coisa que eu me arrependo é ter dado confiança para algumas pessoas e essas pessoas achar que confundir a amizade e liberdade. A amizade é uma coisa e liberdade é outra. Uma coisa é eu ser seu amigo. É você ser minha amiga. Outra coisa é você confundir amizade com liberdade, porque você é meu amigo e você tem liberdade para você querer bagunçar minha vida. Aqui não.
vai cair endemoniado ou endemoniado em nome de Jesus. Porque quando se trata de coisas santas, coisas espirituais, eu levo a sério. Eu já fico logo irritado. Porque as coisas de Deus é coisa séria. Quando Deus pesa a mão, meu amigo, sai da frente. Quando Deus pesa a mão, fica maluco, fica desequilibrado, vira mendigo, vai para o inferno, vai para tudo quanto é lugar. Por isso que eu não gosto de brincadeira com as coisas de Deus. A coisa de Deus tem que ser levada a sério. E a Bíblia ainda diz assim: ai do profeta que profetizar aquilo que eu não mandei. Por isso que eu tenho tocado nessa tecla aqui, ó. Tenho tocado nessa... Imagine eu, cheio de cabelo aqui. Aí eu começo a abrir o zip, o botão da minha roupa e boto até aqui embaixo. Aquele monte de cabelo aparecendo aqui. Aí eu vou aconselhar uma irmã da igreja. Com isso aqui aberto até aqui embaixo. Ah, pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Tem que ter senso, ó, senso do pudor. Aquele que é servo de Deus, está dirigindo a obra, tem que ter senso do pudor. Sabe o que é senso do pudor? Santidade ao Senhor em toda a vossa maneira de viver. Glórias a Deus. Aí eu fui conversar com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui. Pessoa, quase que eu cito o nome aqui. Ai, meu Deus, misericórdia. Quem é você para falar? O pastor liberou. Falei, tá bom, tá mais aqui quem falou. Só tô aconselhando. O povo olha para nós como referência. Depois não reclama. Quando vir o vento, que você vir falar qualquer coisa comigo, eu vou falar. Tá reclamando por quê? O pastor liberou. O pastor liberou. Glórias a Deus. Mas vamos lá, irmão. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Glórias a Deus. Livro de Judas, que essa semana é uma semana de concerto com Deus. Santidade ao Senhor, santidade nas coisas santas, santidade no altar, santidade no falar, santidade em se portar, santidade no trabalho, santidade na rua, santidade em casa, santidade ao Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Judas. Se eu tenho falado certas coisas é porque Deus tem me cobrado para falar, então eu vou falar e ponto final. Glórias a Deus. Não gostou? Sai da rede social. Não é obrigado a me seguir. Na minha rede social, são mais de 10 mil seguidores. E essas palavras que eu venho falando sobre santidade, cobrança de santidade, não é para você que ainda não é cristão, não. É para os cristãos. Porque todas as vezes que você lê uma passagem na Bíblia, nas cartas que são enviadas às igrejas, é recado às igrejas, ao sacerdote da igreja. Glórias a Deus. Está escrito, bem escrito. A igreja de Corinto, a igreja de Efésios, a igreja dos Gálatas, a igreja, tá lá, a igreja. E ainda diz assim, se o julgamento começa sobre nós, sobre a casa do Senhor, sobre a igreja, sobre o seu povo, o que será dos infiéis? Então fique tranquilo, você que ainda não aceitou Jesus, você pelo menos já está aprendendo como é que você tem que se comportar na casa de Deus. Entendeu? E se você vê algum imoral, ou alguma imoral se comportando assim, você já sabe que eles já estão fora das escrituras. Vamos à mensagem? Eu não posso ficar muito tempo aqui não, irmão, porque eu tenho que sair para o trabalho. Mas eu vou prometer para vocês que antes de eu sair para o trabalho, eu vou deixar uma palavra aqui para vocês. E estamos na semana do concerto com Deus. Eu já falei com o pastor Anselmo e com outros pastores que eu converso, que são de mídias sociais. Fala a verdade para o povo. Aproveita enquanto essa ferramenta está aberta para nós. Que daqui a pouquinho os imorais que controlam a situação no mundo todo vai falar para bloquear. Porque eles não querem ouvir a verdade. Entendeu? Vamos lá então. Livro de Judas, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Vamos à leitura da palavra de Deus. Agora a chapa vai ficar quente. Meu Deus, Jesus, sai daí. Ainda dá tempo aí para outro canal, hein? Glórias a Deus. Livro de Judas, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Vou ler direto. Amados,
procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos. Olha aí, hein? E exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único e dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu também depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como em Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles indo após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo também estes, semelhantemente, adormecido, contaminaram sua própria carne, e rejeitando a dominação e vitupério as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar a palavra de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabe, e naquilo em que naturalmente o conhece, como animais irracionais se corrompem. Mas ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano de Balaão, perecerão na contradição de Coré. Estes são manchas de vossas festas de caridade, branqueando e convosco, e apacentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levada pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murcha e infrutífera, duas vezes mortas e desgarrada, ondas impetuosas do mar, e que escumam suas próprias abominações, estrelas errantes, mas para as quais está eternamente reservado a negritude das trevas. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele os ímpios que impiamente cometeram por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua consciência, cujo boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras de que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Agora, fala que eu estou falando de mim. Fala que eu estou falando de mim. Glórias a Deus. Livro de Judas. Um livro antes de chegar ao Apocalipse. Judas, ele fica preocupado. Não é Judas os Iscariote, não, irmão. Judas Iscariote tinha se suicidado. Isso aqui é um outro Judas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos, Deus, conservado por Jesus, a misericórdia e paz e caridade sejam convosco. Tudo está escrito aqui na palavra. Quando Judas se vê, o irmão de Tiago, se vê na necessidade de escrever essa pequena palavra, é que ele começou a ver, perceber, entender que a igreja já não estava mais andando conforme os ensinamentos dos santos apóstolos. Meus irmãos, os dias atuais não está diferente. Não está diferente. As igrejas, no modo geral, não todas, mas algumas igrejas estão perdendo o seu rumo, estão perdendo a visão, estão perdendo o seu comportamento doutrinário, estão cometendo e praticando coisas que a palavra de Deus nunca autorizou. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou aqui quase sempre nas redes sociais e mídias sociais, alertando, mostrando, trazendo entendimento. Glórias a Deus. E mais,
A Bíblia não mudou e não vai mudar e não vai se alterar por causa de ninguém. Tudo que está escrito aqui já é o necessário, já é a necessidade que precisamos para poder fazer a obra do Senhor. Agora, o que adianta? Vocês estão inventando coisas que não existem. Glórias a Deus. Meu Deus do céu. Quer café? Eu vou sair daqui a pouco para o trabalho, irmão. Olha essa mensagem aqui. Glórias a Deus. Eu já falei, meu irmão. Eu não tenho segredinho com ninguém. Eu tenho um segredinho com a minha esposa. Com ela eu tenho um segredinho. A hora que ela quiser me detonar, ela vai me detonar. Glórias a Deus, no bom sentido da palavra. Cara. Glórias a Deus. Mas até que eu tô mais coisa errada. Os fofoqueiros de plantão, tá tudo aí. Cadê? Opa, vamos descobrir. Agora vamos descobrir como acabar com ele. Meu Deus, nós não aguentamos mais a verdade. Eu sei que vocês não estão mais aguentando a verdade. O problema não é eu. O problema é o que eu prego que está incomodando vocês. É tanto pecado debaixo do tapete. É tanto pecado debaixo desses papelão aí, que se levantar vai aparecer tudo. Glórias a Deus. E mais, por que eu estou falando assim desse jeito? Porque quem tem medo da palavra de Deus, quem tem medo da verdade, irmão, é porque está enquadrado em alguma coisa. E outra, não fica aí jogando letrinhas sobre rede social e mídia social, não. Porque se você está fazendo coisa errada, uma hora ou outra dessa aí vão te achar. Uma hora ou outra vocês vão ver. Porque a rede social hoje desmascara qualquer um que está andando errado. 5 certo em quanto é tempo? Porque a igreja idólatra, ela já está se acertando direitinho. Por que agora, recentemente, na igreja idólatra, que eu não vou citar aqui o título dessa igreja, está começando a tirar imagem de escultura, está começando a tirar a adoração aos nomes lá que eles adoravam, e está dizendo que só Jesus é o único caminho. Não é porque agora eles estão se convertendo, são santos, não. É por causa disso aqui, ó, rede social. Rede social e mídia social desmascara qualquer um. Qualquer um vai conseguir chegar ao entendimento da verdade quando nós pregamos aqui com autoridade e com poder. Olha o que eu acabei de ler no livro de Judas. Quase que eu falo um outro evangelho aqui. Igual um amigo aí que prega em Nínive. Eu ainda vou pregar nessa cidade ainda. Pregar em Nínive. Eu vou lá, glórias a Deus. Porque se introduziram alguns. É nisso que eu quero que vocês abram o olho. Ah não, irmão, nós temos que acolher todos. Temos que abraçar todos. Então leva para tua casa. Glórias a Deus. Leva para tua casa. Glórias a Deus. Aí depois que virar uma bagunça aí, depois não fala que Deus não avisou. Porque alguns se introduziram, antes já estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus dominador e nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas que andam desordenadamente. Glórias a Deus. Primeiramente, quando uma pessoa chega numa igreja, eu já começo por aqui. Eu sou pastor. Pede a credencial dele. Isso não é julgar, não. Irmão, o irmão é pastor de qual igreja? A igreja evangélica, o urubu tá de frente. Deixa eu ver sua carteirinha. A igreja evangélica, o jumento é o nosso Senhor. A igreja evangélica é a arara que se pinta. Pede a credencial. Glórias a Deus. Uma outra coisa também que os imorais estão se aproveitando. Os imorais, eu vou falar, irmão. Eu vou falar aqui, eu vou falar. Os imorais estão se aproveitando e estão se misturando junto com os santos. Os varões da igreja com a roupa aberta até aqui embaixo. Bota uma nágua por dentro, pô. Bota uma nágua por dentro. As irmãs, eu me lembro que as irmãs que são do circo de oração, eu me lembro, eu sou desse tempo da igreja ali, ó. Mas eu nunca reclamei, não. Eu não andava em pecado, eu andava em santidade. Agora, quem estava pré a pecar ou andando em pecado, já começava a reclamar. Pra que isso? Isso é fanatismo. A irmã com o saião lá embaixo ainda tinha que botar nágua por baixo. É nágua, Rafael? É isso aí mesmo?
É na água, né? Tô pedindo ali, a Rafaela é dessa época. É na água, né? Rafael falou, entendeu? Então falou aquele jeito, glórias a Deus. Mas vamos lá, glórias a Jesus. Já que os irmãos querem andar com a brusa até aqui embaixo, tá bom, bota uma água por dentro, ora. Nenhuma irmã tá aí para querer ficar olhando os seus vícios, os seus peitos, não. É santidade ao Senhor, a Bíblia diz, em toda maneira de viver, meus irmãos. Eu vou contrariar qualquer um, e não adianta tentar ficar me isolando, não, e não adianta tentar ficar me colocando no canto, não, e não adianta tentar ficar tentando me tirar a oportunidade, não, porque se eu não pregar na igreja, para falar a verdade, para alertar, eu vou pregar na rua. Se eu não conseguir pregar na rua, eu vou pregar nas estações de trem. Se eu não conseguir pregar nas estações, eu vou pregar lá no meu trabalho, no horário de serviço. Se eu não conseguir pregar lá, eu vou pregar aqui em casa. Em todo lugar vai haver oportunidade para me pregar, e eu vou trazer essas verdades do jeito que ela é. É santidade em toda a vossa maneira de viver. Glórias a Deus. Ou então sai do altar, ora. Quer ficar igual o mundo? Fica lá atrás. Porque a Bíblia diz assim, ó, e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio, ora. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu agradeço ao pastor presidente Jairo Nunes e a missionária Fátima Nunes. É isso, Rafael? Rafaela me lembrou. E ao pastor Jairo Júnior Nunes e a sua esposa Ana Nunes, a missionária Ana Nunes, por ter, glórias a Deus, nos confiado, glórias a Deus, a continuidade desse ministério. Glórias a Deus. Porque esse ministério não é fácil. Você ser pastor de igreja não é fácil. Glórias a Deus. Vocês pensam que é fácil? Glórias a Deus. Hoje eu estou nesse ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Vila Olímpica. Eu sei que não está sendo confortável para muita gente eu ter vindo. Eu sei disso, eu sei, irmão. Não é confortável. Não é confortável, o pastor Elcio cometeu o maior erro da vida dele, ter me trazido para esse ministério. Tá desconfortável, irmão. Tá, por quê? Por causa da verdade, irmão. A verdade desconforta qualquer um, irmão. Glórias a Deus. Mas graças a Deus que o pastor presidente desse ministério Assembleia de Deus de Vila Olímpica, ele guarda a verdade. O vice também guarda a verdade. Eu vi quando ele arrepiou no primeiro dia lá que eu fui apresentado. Agora, se você não gosta da verdade, você está no lugar errado, ora. Você pode ir para a igreja idólatra, lá tem missa direto. Glórias a Deus. Lá tu pode andar à vontade, mas aqui na Assembleia de Deus, principalmente na Assembleia de Deus, no Ministério de Vila Olímpica, você tem que ser referência, você tem que ser testemunha, você tem que fazer a sua parte diante de Deus e diante dos homens. E não fique preocupado não, eu não estou dando teu nome aqui não, e também não vou dar teu nome não. Agora, se a carapuça serviu, vai dar glória a Deus. Glórias a Deus. Vai dar glória, para ninguém achar que é contigo que eu estou falando. Glórias a Jesus. E não fica vasculhando a minha vida não. Então, se quiser vasculhar a minha vida, pode vasculhar, não vai achar nada. Só vai achar os fofoqueiros falando mentira, inventando, pessoas que não trabalham, não procuram fazer nada e ficam andando por aí igual Satanás. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra, Criador. Você não tem o que fazer, não? Não tem um trabalho, não tem uma ocupação, não tem um concreto para virar, uma louça para lavar, fica andando e rodeando por aí. Observaste tu, meu servo, um homem íntegro que trabalha, que está buscando o sustento para casa e que ainda está no ministério da minha palavra e vivendo em santidade. Glórias a Deus. Eu vou logo falar aqui, irmão. Eu sou realista. Quem quiser que gostar, que goste. Eu não gosto de futebol, não gosto de novela mundana, não gosto desse negócio de retiro que nos leva à santidade. Glórias a Deus. Eu gosto de ficar em conexão. Quem gosta, amém. Eu não estou nem aí, pode ir. Mas eu sou uma tipo de pessoa que Deus me chamou para isso. Para orar, para buscar, para jejuar, para ser diferente, para dar testemunha. Não fico fazendo média com ninguém. Por isso que quando o rapaz num determinado lugar veio criticar a igreja, eu falei com ele na altura, no mesmo nível. Esse rapaz chegou para mim e falou assim: Ô irmão, tá triste, né? Você tá triste, né, irmão? Falei, pelo amor de Deus, meu senhor, eu tô meditando aqui para pregar no congresso e você tá aí me importunando. Não, confessa, você tá triste porque o Flamengo perdeu. Falei, pelo amor de Deus, começa não, pelo amor de Deus, não faz. Aí eu tava
dando livramento para ele, e ele não entendeu. Eu dando livramento para ele, ele não entendeu. Aí ele confessa. Se não é o Flamengo, é outro time. O homem tem um tipo de classificação. Confessa aí, confessa. Perdeu e por isso tá... Falei, Senhor, pelo amor de Deus, deixa eu quietinho aqui que eu tô meditando para pregar no congresso. Aí ele insistiu de novo. Como eu não dei confiança, aí ele veio falar besteira. Ah, irmão, não prestou. Ele veio falar besteira. Aí falou, sabe qual é o problema de vocês crentes? Vocês, ó, são tudo maluco, desequilibrado, doido, entendeu? Por isso que vocês aí não tem negócio não tem negócio de futebol. São tudo maluco, doido, desequilibrado. Eu nunca vou ser igual você, pelo menos aqui do lado de cá, a gente se diverte, a gente é feliz. O meu time ganha e eu tô sempre ganhando e vocês estão na igreja e não ganham nada. Ah, irmão, pra quê? Eu tava quietinho na minha, quando ele veio com essas palhaçadas pra cima de mim, justamente em uma situação que eu não gosto. Por que, irmão? Hoje eu sou contra esse negócio de futebol. Por quê? A única coisa que eu apoiava, eu não vou ser hipócrita, era a Copa do Imundo. Vocês chamam como Copa do Mundo? Eu chamo Copa do Imundo. Por quê? Porque uma certa vez me mandaram um vídeo. Esse vídeo foi fatal para mim deixar de vez, ser radical acerca de futebol. Nesse vídeo estava um jogador famoso induzindo. Deixa eu ver a hora aqui. Tem que ver a hora para poder sair na hora. Induzido um tal presidente da época, se você pesquisar, você acha aí, a tirar dinheiro da saúde para colocar nessa desgraça de futebol. Quando ele faz isso, a maioria do ambiente de saúde dos hospitais perderam perderam a verba e com isso ficou muitos hospitais sem médico e sem remédio. E nesse meio inteirinho, um parente meu passou mal, foi pro hospital por não ter um atendimento médico decente e não ter os medicamentos naquela hora que precisava. Esse parente morreu. Aí tu acha que eu vou ficar igual um babaca com o negócio de futebol? Ai, meu time! Ai, meu time! Deixa eu ficar quieto nas quadras, senão eu sou equilibrado na rede social. Tem que ser equilibrado. Opa, equilibrado, mas vamos lá. Aí ele falou isso pra mim, que eu tô na igreja, não tô ganhando nada, sou maluco, desequilibrado e doido, e por isso que ele não entra pra igreja. Ah, irmão, pra quê? Mexeu com a igreja, mexeu com as coisas santas, irmão, eu vou reagir, independente de quem quer que seja. Eu falei, vem cá, não corre não. Você falou o quê? Que eu tô na igreja, sou fanático, maluco, e não ganho nada? Ô, seu imoral, eu vou falar pra você quem é que não ganha nada. Aqui eu vou te falar quem é que não ganha nada. Quem não ganha nada é você, seu imoral, que fica aí, ó, babando, olhando pra perna de 12 homens, correndo atrás de um saco cheio de ar. Ali sim, toda gente com perninha de braço, camisetinha, e você ali babando. Com esses homens, 12 homens de um lado, 12 homens de outro, correndo atrás de um saco cheio de ar. Você é que não tá ganhando nada e mais. O pessoal do outro lado, que eu não vou dizer o que é, tá até te estranhando. Porque é mais um concorrente no meio deles que fica olhando, babando para esses homens com a perninha do lado de fora. E tem mais, você falou que eu não ganho nada. Quem não ganha nada é você, seu imoral. Quanto é que entra no teu bolso aí do que eles ganham lá milionariamente? Aí ele, que começou a cagar, não, para de gaguejar que agora eu vou te mandar um real. Você falou que eu tô na igreja, eu não ganho nada. Eu vou te falar o que eu ganho, estou ganhando e continuo a ganhar. Assim que eu entrei para a igreja, aceitei Jesus como o único suficiente Salvador. Primeira coisa, ganhei a salvação da minha alma. Continuando insistindo com Cristo. Segunda coisa, ganhei o Espírito Santo. Continuando insistindo com Cristo. Terceira coisa, ganhei o dom e interpretação da verdade da palavra de Deus. Quarta coisa, continuando insistindo e caminhando, ganhei proteção celestial. Salmo 34, versículo 7. E mais, continuando caminhando, continuando insistindo, e em breve já vai estar reservado para mim a coroa da justiça e para aqueles que também estão caminhando a coroa da justiça. E mais, continuando caminhando, continuo ganhando. Tenho paz, vivo em paz, durmo em paz, acordo em paz. E o Senhor Jesus estruturou toda a minha família, porque a palavra
palavra se cumpriu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E agora você, o que você ganha? Você não ganha nada. Lembrei. A única coisa que você vai ganhar, seu imoral, é se você dar de cara com o time contrário ao teu, vai ganhar umas boas pauladas, umas boas coisas, e se sobreviver, vai ser livramento de Deus para tu se converter e sair dessas ilusões do mundo, porque a Bíblia fala que o mundo é ilusão e fantasia, e quem ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Ele, ó. Aí tu vê os crentes de agora, irmão. Os cristãos e a cristã, tudo sem autoridade. O mundo fala, ou os ímpios acusam, ou os pecadores os acusam. É mesmo, né? Eu tô na igreja, o que eu tô ganhando? Tu não tem autoridade não, ora? Tu não tem autoridade não, ora? Aí isso aconteceu, mas sumiu. E de acordo com algumas informações, estava cheio de um monte de testemunha, estava perto, falou, irmão, esse rapaz aí costuma sempre fazer isso com os crentes. Ele sempre faz, mas dessa vez ele encontrou um crente de verdade. Botou ele no lugar dele, falou, pode parar, não. Tô aqui para negócio de confusão, não. Eu só reagi porque ele me futucou. Eu dei 3 oportunidades a ele para ele sair de perto de mim, com esses assuntos. Ele não quis, então ele pediu para ouvir. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. A realidade é isso mesmo, Rafael, o termo? Ih, Rafael dormiu, apagou. Glórias a Deus. Quem fala o que não quer, ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas vamos lá para encerrar. Glórias a Deus. Essa semana é a semana do concerto com Deus. É um propósito que eu coloquei. Eu e os pastores que eu conheço. O pastor Elcio também está junto comigo nessa labuta. Glórias a Deus. Já tive até essa semana conversando com o pastor Elcio. Em breve vou estar trazendo ele aqui nos nossos estúdios para estar pregando aqui. Glórias a Deus. Estúdios GBDS Produções. Vou trazer o pastor Elcio para estar pregando aqui em breve. Glórias a Deus. Mas, irmãos, nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler a palavra de Deus. Temos que ter o discernimento das coisas. Como diz aquela palavra, nem tudo que brilha é ouro. Glórias a Deus. Nem tudo que brilha é ouro, você tem que defender a sua família. A Bíblia diz assim, aquele que não cuida dos seus e da sua casa, negou a fé pior do que os incrédulos. O mundo não tem nada para nos oferecer, mas Jesus tem, continua oferecendo, continua nos oferecendo, continua nos abençoando. Só que o que Ele quer de nós é ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Eu prego em tudo quanto é lugar, eu não dependo só de igreja para pregar. Hoje estamos ali situados na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Jerusalém, glórias a Deus, sendo apoiado pelo pastor presidente e pelo vice-presidente, glórias a Deus. Fique tranquilo, glórias a Deus, porque a minha vida é uma vida pública, eu não fico com segredinho com ninguém. Tudo que eu faço se torna público, porque eu estou numa rede social e mídia social, aonde eu prego o evangelho com liberdade, e na igreja também eu vou pregar com liberdade, quer ouça ou quer deixe de ouvir, mas casa rebelde são, e a casa rebelde, como diz a Bíblia, tem que ser tirado para que não venha manchar o nome da igreja. Tô contigo, pastor Elcio. Tu falou tá proibido e ponto final. Glórias a Deus. Esses imorais vindo pra cá querendo corromper tudo. Glórias a Deus. A gente não tem segredinho com ninguém, não. Glórias a Deus. Mas quero lembrar-vos. Olha o que diz a Bíblia. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu também depois os que não creram. Vou parar aqui porque eu tenho que me ajeitar para ir para o trabalho. Glórias a Deus. Senão eu vou tomar uma advertência e depois não adianta nem eu falar que foi o diabo. Foi porque eu provoquei mesmo. Glórias a Deus. E tem muita gente que bota desculpa em tudo. Glórias a Deus. É porque hoje eu tô no azeite hoje, irmão. Eu tô aqui com o fogaréu do Espírito. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 6... Glórias a Deus. Acho que é no capítulo 6 aqui. Eu vou dar a passagem certinho. Mas a Bíblia diz em Levítico assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não é possível. A pessoa está orando tanto e não está vendo essas coisas. Glórias a Deus. Desde o momento que eu vivo uma vida de oração, eu tenho visões e os dons de Deus. Eu tenho visões
e os dons de Deus. Eu não tenho miragem. Se eu sei que a pessoa está andando desordenadamente, vai ficar lá atrás. E quem quer que seja, já estou falando aqui ao vivo, quem quer que seja que chegue em nossas igrejas, se apresentando como pastor, pede a carteirinha, para saber da onde isso vem e para onde isso vai. Ah, o irmão está julgando. Está julgando não, essa é a regra estabelecida em todas as igrejas. Todas as vezes que eu recebo um convite para pregar em qualquer igreja, eu sempre apresentei minha carteira. Nunca tive medo. Nunca me escondi. Nunca fiquei andando do meu lado com amante. Glórias a Deus. Ah, o irmão está julgando? Não. Quem anda do meu lado é minha esposa. Ou então, quando eu ainda não estava casado com ela, eu andava sozinho. Que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Glórias a Deus. Deixa eu ficar por aqui. Ninguém vai me igualar com certas pessoas. Não vai mesmo. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz, do mesmo jeito que Deus tirou do Egito para salvação, aqui está escrito, depois destruiu os que não creram. Sabe o que é destruir os que não creram? Para que tá? Nem tudo é o que está escrito. Deus só quer o coração. Esse aí não tem amor às almas não lá. Olha o que ele prega. Olha o que ele fala. Alguma coisa está errada naquilo que eu preguei? Alguma coisa está errada naquilo que eu falei? Me mostra onde foi que eu errei, onde foi que eu exagerei. Não, do jeito que os tempos estão tão difíceis hoje, nem ilustração estou fazendo mais. Que estão querendo processar até as ilustrações. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou indo pelo alinhamento profético daquilo que Deus me ensinou. E com aquilo que eu aprendi no seminário. Eu sou formado no Seminário Teológico Paulo Leyva Macalão e tenho uma extensão no IB. E já me cadastrei em mais 3 seminários para fazer uma reciclagem. Que eu quero entender se é esses seminários novos que estão dando aí, que está fazendo ter esses erros doutrinários em nosso meio, irmão. Estão consagrando tudo quanto é tipo de gente. Consagração que nem existe na Bíblia. Então já que é para consagrar de qualquer maneira, então vamos consagrar o jumento a pastor. O jumento pregou com uma maravilha lá, advertindo aquele homem lá, o Balaão. Ou então vamos consagrar os corvos a diácono, foi o que eu falei ontem na pregação. Pega a pregação de ontem, que eu tô com a roupinha azul, essa aqui é verde. Eu tô diferenciando de uma para outra. Essa é verde. Ou então vamos consagrar o obreiro, o mar e o vento. Quando Jesus falou mar e vento, aquiete e acalma. Opa, vamos obedecer ao nosso Senhor. São 2 obreiros obedientes? Vamos consagrar o obreiro. Vamos consagrar o grande peixe, a baleia, a missionário. Olha as missões que ela fez. Pegou o grande, o Jonas que estava em desobediência, ela estava indo para Tarso, aí ouviu a voz de Deus. Aí Deus falou, te consagra agora missionário. Leva esse meu missionário lá para Nínive. Aí o grande peixe voltou. Vamos consagrar o grande peixe a missionário. Tem mais. Vamos consagrar a levitas. Vamos consagrar a levitas, as árvores e as ondas do mar. Porque a Bíblia diz que as árvores e as ondas do mar, quando o Senhor está passando próximo à natureza, as árvores vai reverencia e começa a bater palma louvando a Deus. O mar reverencia e começa a bater palma louvando a Deus. Vamos consagrar a levitas e cantores, as árvores e o mar. Ou então vamos consagrar a segurança da casa do Senhor. Os leões e os ursos, que Deus dá ordem e sai devorando todos aqueles que querem destruir a obra de Deus. Tem mais? Tem mais. Vamos consagrar esse obreiro fiel que gosta de dar oferta bem fielmente. Quem? O peixinho. Jesus falou, vai lá, pesca o peixe, paga a mim e paga a tua. O peixinho foi lá e deu um dinheirinho para Jesus. Vamos consagrar aquele peixinho ali, a tesoureiro da igreja. Ele trouxe o quê? Ele trouxe dinheiro para Jesus. Glórias a Deus. Quer mais? Se você quiser, eu te dou a Bíblia, irmão. Quando eu estou em casa de folga, ou quando eu estou em casa de férias, é para meditar a Bíblia, é para orar pela Bíblia, é para buscar na Bíblia, não é para ficar tomando conta da vida dos outros, ou querer saber o que o irmão come, ou o que o irmão bebe, mas é para buscar o Senhor, para quando estiver na igreja, pregar a palavra de restauração, não ficar contando lorota, não ficar contando mentira. Glórias a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, pastor presidente Jairo Nunes, e muito obrigado ao vice-presidente Jairo Júnior Nunes,
por confiar no ministério que Deus me deu. Glórias a Deus. Muito obrigado. E muito obrigado ao pastor Elcio, que foi o canal, a referência para me trazer para esse ministério. Então, pastor Elcio, eu sei o vento que você está passando por ter me trazido para esse ministério, mas fique tranquilo. O Senhor vai abater todos os perseguidores. Fique tranquilo, que eu já estou orando por você e por sua família. Glórias a Deus. Estou orando pelo pastor Elcio, pela missionária Cristiane e pelo Noé. Estou orando por vocês. Eu já sei a tempestade que vocês estão enfrentando. Glórias a Deus. Mas nós estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Glórias a Deus. É que recentemente aí um humilhante, um endemoniado, um filho do diabo, citou a pior coisa que tem. Foi o Elcio ter trazido esse rapaz para o nosso ministério. Olha só, a pior coisa que tem. Por quê, irmão? Pior coisa que tem. É porque eu só falo a verdade, irmão. Eu só ando na verdade. Pega todos os meus materiais, desde quando eu comecei até hoje. Vê se houve alguma variação. Teve quase que eu acabei entrando nessa onda aí de erro doutrinário. Eu tenho umas mensagens minhas que eu estou falando lá, apoiando uma situação. Depois que a ficha caiu, que eu fui ver o erro que eu cometi. Mas eu me corrigi. O que está acontecendo hoje é que as pessoas não querem se corrigir, irmão. Ah, um fez, está dando certo? Todo mundo está fazendo também. O erro está aí. Glórias a Deus. Então, por isso, meu irmão, medite em Judas, capítulo 1, do versículo 1 até o 25. Livro de Judas. Ó, vou encerrar por aqui, porque eu tenho que me ajeitar agora para poder ir para o trabalho. Glórias a Deus. E fique ligado, vai ter mais mensagem aqui, hein? A chapa vai ficar aquele aqui. Não adianta tentar me isolar, não, que vai se dar, mão, que a minha agenda eu já abri. Eu já estou saindo para pregar nas igrejas. Glórias a Deus. Hoje eu vou estar pregando, se for, eu estou esperando só a confirmação. Eu vou estar pregando ali hoje na igreja do nosso reverendo pastor Elcio Paulino, não sei das quantas. Glórias a Deus. Eu gosto muito desse pastor, cara. Ele conhece toda a minha família, conhece. Quer saber da minha vida? Vai lá perguntar ao pastor Elcio. Ele vai dizer tudinho. Ele vai falar até o que não é para falar. Vai lá conversar com ele. Vai lá. Para você ver o que eu vou falar. O que ele vai falar. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. E que o Espírito Santo possa vos esclarecer tudo aquilo que você precisa saber. Sem exagero, nem a mais e nem a menos. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. E até uma próxima, se Deus quiser, estaremos novamente aqui trazendo a palavra da verdade. Amanhã eu acredito que deve ter mais. Fique ligado, me siga aí nas redes sociais, em mídias sociais, você que não está seguindo. E você que está seguindo, continue. E você que não gosta da verdade, está liberado. Pode sair da minha rede social e procura uma rede social que vai falar no teu idioma, no teu linguajar. Porque aqui só vai se falar a verdade. Não vai haver distorção, distorcer as palavras e nem mentira. É só a verdade como a verdade é. Doa a quem doer. Custe o que custar, mas a verdade do Evangelho vai ser pregada aqui. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.